Bom, pessoal, eu falei que poderia vir falhas, né, nesse novo sistema ao qual a gente está se habituando. Desculpa, tá? Eh, o que eu estava falando é, no caso, por exemplo, de uma esquizofrenia, uma pessoa esquizofrênica, colaboram para que ela fique assim a biologia, através da genética, e o meio ambiente, que seria situações estressantes. Por exemplo, a morte de um parente, a morte da mãe, a morte de um irmão, tá? O término com a namorada, com o namorado, tá? Uma não colocação no Enem como ele esperava. Tá? Então, uma série de fatores que causam doenças na família, problemas financeiros. Esse tipo de estresse, de sobrecarga emocional, acorda esses genes que estão ditos adormecidos e a pessoa desenvolve a doença. Tá? Esse é só um exemplo mais dramático, mas no dia a dia, né, no nosso temperamento, né, às vezes somos mais extrovertidos, mais tímidos, se nós aguentamos mais pressão ou menos pressão, somos mais ansiosos ou menos ansiosos. Nós temos, muitas vezes, né, uma propensão genética, mas nós temos também todos os eventos que aconteceram conosco durante a infância que ajudam a estabelecer esse traço de personalidade. Né? Se nós somos mais inteligentes em determinada área, menos em outra, também depende da genética e depende do nível de instrução, de educação, do acesso a meios, né, a mídia científica que nós tivemos. Né? Então, o ser humano ele é uma mistura, tá, nós costumamos chamá-lo de biopsicossocial. Então entra o nosso corpo, a nossa herança genética e a nossa experiência com as pessoas, né, desde o nosso nascimento, né, e também o que ocorre durante a gravidez. Então, a psicologia vai tentar estudar, né, o que leva o indivíduo a se comportar de uma maneira muitas vezes não saudável, e como ele pode estimular que a pessoa seja mais saudável ainda. Tá? E, no caso, como ela deve, o que pode levá-la a aprender melhor e o que pode levá-la a ser um profissional melhor. Né? Um profissional melhor adaptado ao seu ambiente de trabalho, que tenha menos sofrimento por estresse. Né? Nesse caso, então, a psicologia ela é muito importante para a área de enfermagem. Né? Quando nós falamos da área de enfermagem, né, nós temos que lembrar que além dos enfermeiros de nível superior, nós temos técnicos, em alguns lugares auxiliares ainda de enfermagem, né? Nós temos médicos, nós temos os agentes comunitários, que são profissionais que, pela natureza do trabalho, passam por muitos momentos de estresse. Tá? Então, são trabalhos que a enfermagem é um trabalho reconhecidamente submetido a bastante estresse, e nós vamos, numa das unidades, vamos tentar estudar mais sobre isso, o que é o estresse, como o estresse afeta o enfermeiro, algumas formas que o enfermeiro pode usar, né, algumas estratégias que ele pode usar para minorar esse estresse, para se proteger disso. Tá? Então, isso é extremamente importante. Também o enfermeiro tem que tentar entender um pouco de relações humanas, né? Tentar entender a dinâmica do seu paciente, o paciente que sofre, o paciente que é resistente ao tratamento. Né? Então, esta é uma profissão onde se cobra rigor científico, né, competência técnica e também um senso de humanidade, né,
onde você valoriza e se dedica àquelas pessoas que são alvo dos seus cuidados, né? Quando nós falamos em importância da psicologia para a enfermagem, né, nós podemos verificar isso pela quantidade de trabalhos científicos realizados, né, em grande parte por enfermeiros, né, em hospitais, com os colegas de classe, sobre estresse, sobre burnout, que é um estresse crônico, né, que você desenvolve e que te incapacita de trabalhar, você perde energia, você perde o interesse pelas pessoas, né? E isso seria um prejuízo, adquirir um burnout é um prejuízo para a pessoa e para as pessoas que trabalham e são alvos de cuidados do enfermeiro, né? Bom, isso vai ser discutido na unidade 4, né? Na unidade 3, nós vamos estar vendo um pouco sobre desenvolvimento humano, né? O chamado ciclo vital. Então, o que não exatamente o desenvolvimento biológico normal, por exemplo, o crescimento dos ossos na criança, mas o crescimento cognitivo da criança, né? A capacidade de aprendizagem da criança, a estrutura emocional da criança. E nós vamos estar vendo também do adolescente, do adulto e dos idosos, tá? E também nesse item nós vamos estudar, vamos dizer assim, de uma forma breve, né, mas transtornos mentais que existem na população mundial e com os quais todos nós acabamos nos deparando mais cedo ou mais tarde. Mas os enfermeiros, né, pela sua natureza do seu trabalho, mesmo que não atuem numa clínica psiquiátrica, né, elas vão ter pessoas com transtornos psiquiátricos, né, passando pelas suas mãos, tá? Então, problemas como esquizofrenia, nós já falamos, depressão é extremamente importante. Nós vamos ver uma cartilha sobre prevenção da depressão, né? Era a doença do século passado, né? Século XX, e porque nunca se tinha pesquisado tanto sobre depressão, mas é uma doença que no século XXI ela está escalando, né, o ranking de doenças muito rápido, né? Se ela, no momento, ainda não é, nos próximos anos ela será a primeira doença mais incapacitante no mundo, ou seja, que vai afastar o indivíduo do seu trabalho, vai afastar o seu indivíduo da sua escola, da sua universidade, né? E ele ficará, pelo menos por um tempo, inabilitado para isso. Fora a depressão, nós estaremos em transtorno bipolar, também existe bastante entre nós, certo? Transtornos de personalidade e anorexia, bulimia, outras coisas que vocês também tiverem curiosidade, certo? Já na quinta unidade, nós vamos estar discutindo Perdão, eu cometi um erro, tá? O estresse burnout nós vamos estar vendo na quinta unidade, tá? Mas, juntamente com a humanização do trabalho do enfermeiro, tá? As relações entre as equipes e os pacientes. No 4, nós vamos estar estudando um pouco sobre a possibilidade de morte e como o paciente reage perante isso. E, nos casos mais dramáticos, como o paciente terminal, né, mas ainda uma certa lucidez ou totalmente lúcido, reage. Ele passa por fases diferentes quando ele recebe essa notícia, né?
Acredite-se que sim, né? E também como os enfermeiros reagem à morte de pacientes, tá? Às vezes pacientes queridos com que você conviveu meses, né? Como as famílias reagem, né? Os medos do paciente, a vulnerabilidade do paciente e noções de psicossomática. O que é psicossomática? É muito comum a gente ouvir alguém falando fulano, isso que você está falando, isso não é uma doença, isso é coisa da sua cabeça, tá? Você vive tonto, com tontura, isso é da sua cabeça, né? Bom, isso não é verdade, tá? Pelo menos em grande parte dos casos, a psicossomática prova que quando você não está bem emocionalmente, quando você está com problemas, né? E, inclusive, quando você fica obsessivo com determinado problema, você libera hormônios, né, hormônios do estresse, que vão circular pelo seu corpo e produzir uma série de problemas. Então, o indivíduo pode ter, por exemplo, problemas intestinais, prisão de ventre ou diarreias frequentes. E ele não tem nenhuma outra doença física, mas a sua mente, né, que naquele momento não está muito bem equilibrada, né, produz essa sintomatologia física. Ela existe de verdade. Existe algum transtorno, certo? Então, ou a pessoa tem dores de cabeça frequentes, tá? Ela tem dores pelo corpo. Hoje nós sabemos que o estresse ele mexe com hormônios, inclusive com a serotonina, que tanto pode me levar à depressão como pode me fazer ter dores corporais, né? Então, uma pessoa que tenha muitas dores, necessariamente ela não tem uma fibromialgia ou outro transtorno, outra doença desse tipo. Mas a dor dela não é uma dor mentirosa, ela realmente sente essa dor, né? E aí nós temos que respeitar isso e tentar verificar se a causa daquele transtorno físico não é algo psíquico, né? Mas esse fenômeno realmente está acontecendo com aquele indivíduo, né? E transtornos físicos também causam reações emocionais, reações a nível de cérebro, né? Então é um círculo vicioso, né? Se eu pegar uma doença de difícil cura ou, em alguns casos mesmo, incurável, sem dúvida nenhuma, meu estado emocional vai ser modificado. Hormônios de estresse vão circular no meu cérebro e eu vou desenvolver uma ansiedade crônica, uma depressão até profunda, né? Então, o nosso corpo ele é integrado. Mente, que entendamos, pessoal, que a mente é mais que o cérebro. A mente é um cérebro que armazena emoções, que armazena informações, que é capaz de pensar, que é capaz de tomar decisões, né? Então, o meu cérebro não é igual ao cérebro de ninguém, porque ele vai se desenvolvendo ao longo da vida de forma diferente. Mas a minha mente é exclusivamente minha, certo? A minha forma de ver o mundo, a minha forma de sentir o mundo é minha. E essa mente também é afetada por transtornos orgânicos, né? Então, pessoal, finalizando, nós vamos estar nos encontrando, então, né, no dia 17 para a nossa primeira webconferência, né? Desejo que vocês tenham muito sucesso aí nas suas leituras, né? E, por favor,
todas as dúvidas, anotem, tragam para o dia da webconferência, que nós vamos fazer o possível, tá? E o impossível para ajudá-los, ok? Obrigado.